quem conheceu Betim há 8 anos não a reconhece nesse período agora. Estamos numa fase em Betim que eu chamo de terceiro ciclo de desenvolvimento da cidade. Em 1968 chega em Betim a Regap. Entre os anos 74 e 76 chega Betim a Fiat, hoje Stellantis, e entre os anos de 2025 e 2026 seguramente a gente vai estar inaugurando lá o aeroporto da cidade. À frente da Secretaria de Saúde a gente conseguiu realizar muito em pouco tempo. Nós startamos o processo seletivo de contratação para mais de 400 auxiliares de enfermagem, enfermeiros. O número de homicídios caiu bruscamente, o número de assalto caiu bruscamente. Por mais que você tenha ideias de direita ou ideias de esquerda, não necessariamente você precisa adotar o radicalismo. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios da FM O Tempo, pré-candidato à prefeitura de Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, Heron Guimarães, do União Brasil. Heron, seja muito bem-vindo ao Café com Política. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia, Fernando. Vamos aproveitar esse espaço, Heron, para a gente tratar um pouco primeiro da sua pré-candidatura e acho que para apresentá-la e para entender da sua relação com a cidade de Betim. Acho que é importante ter isso para o eleitor, saber exatamente quando é que começou a sua ideia de sair para uma pré-candidatura e nessa sua relação com o município? Guilherme, primeiramente é importante dizer que eu sou um betinense adotado, né? Eu fui para Betim em 1976, ainda bebê. Tive minha vida toda construída lá nos bairros da cidade, primeiramente na região central, depois no bairro Jardim Petrópolis, onde eu fui criado, onde eu tive a minha primeira infância, onde eu tive minha adolescência. Durante um período estive fora, depois voltei e comecei a trabalhar aqui nessa casa, né, na Sempre Editora, que teve seu início também em Betim, e lá no jornal de Betim eu iniciei minha carreira jornalística. E foi onde também eu tive contato com o prefeito Vitório Medioli, hoje fundador da Sempre Editora, do jornal O Tempo, do jornal Super, da Rádio Tempo. E a partir desse contato eu comecei a me relacionar com a política. Realizei algumas campanhas eleitorais. A partir de 1998 eu realizei a campanha de deputado federal dele. Depois, já com uma relação mais próxima, eu organizei algumas campanhas, coordenei algumas campanhas majoritárias, dentre elas a do prefeito Carlyle no ano de 2000, depois a reeleição dele no ano de 2004. Depois voltamos para fazer campanhas eleitorais para deputados federais, campanhas eleitorais de outros prefeitos de outras cidades da região, Contagem, Belo Horizonte, e voltamos no ano de 2012 para fazer a terceira eleição do prefeito Carlyle Pedrosa. Sempre com muito êxito. No ano de 2016, Vitório decide ser candidato a prefeito. Inicia uma jornada com menos de 5% das intenções de votos. Já no mês de junho, julho de 2016, a gente consegue fazer a virada e numa eleição que tinha 11 candidatos a prefeito, ele conseguiu ter 61% dos votos. Posteriormente a esse ano, né, ao ano de 2016, ele vai para uma reeleição depois de uma pandemia e consegue ter 74% das intenções de voto e chegamos agora nesse período de defender o legado. Vitório tinha outros projetos para a cidade, tinham outros nomes para a cidade. Os dois nomes que tinham, ele teve algumas mudanças no trajeto, alguns não se viabilizaram, e em 2013 o prefeito Vitório, eu ainda aqui como CEO da empresa, CEO da Sempre Editora, ele me fez um convite para de repente assumir o legado dele na prefeitura de Betim. Isso aconteceu no meio do ano passado. Quando foi em outubro, eu já tinha saído aqui do jornal e já estava me preparando para essa pré-candidatura e para esse trabalho, que é um trabalho de defesa dos 8 anos que o Vitório esteve à frente da prefeitura de Betim. E aí você sai desse bastidor, Heron, que você conta durante toda essa sua trajetória, e assume por um período 2 secretarias importantes da prefeitura de Betim, né? A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Gabinete. O que foi feito durante esse tempo que você ficou na prefeitura e por que assumir essas 2 pastas no momento em que o seu nome já era colocado ali pelo próprio prefeito Vitório Medioli? Foi exatamente para conhecer mais a fundo o que se passava na prefeitura naquele momento? Eu já fui secretário municipal de Betim por 6 anos. Nos 2 primeiros anos do governo Carlyle, entre os anos de 2001 e 2002 e entre os anos de 2005 e 2008. Em outubro,
o prefeito Vitório Medioli me convidou para assumir a secretaria de gabinete. Quem não está familiarizado com a questão de uma administração pública não compreende direito. A secretaria de gabinete é meio que uma secretaria que gerencia as demais. A gente precisava reestabelecer alguma harmonia no governo, restabelecer o nosso convívio com o mundo político, e por isso eu fui para a Secretaria de Gabinete. Na Secretaria de Gabinete também destravamos alguns projetos que estavam parados, especialmente nas áreas da criança e do adolescente, destravando os editais do ECA, do FIA, do Fundo da Infância e da Adolescência. Estabelecemos algumas políticas de retomada para a questão do idoso. Recentemente nós conseguimos, através da parceria com o Ministério Público local e com o Ministério Público estadual, conseguir criar o Centro de Acolhimento de Idosos, com uma verba que veio pela indenização do crime da Vale. Nós conseguimos trazer isso lá, e nos próximos dias nós vamos estar anunciando um centro de acolhimento dos idosos para atender na casa de 400, até 400 idosos, inicialmente 133 idosos, mas com a perspectiva de chegar a 400 idosos. Era uma demanda, a política do idoso é uma demanda deficitária na cidade, precisava de uma atenção maior, e isso foi um dos principais papéis à frente da Secretaria de Gabinete. Também na Secretaria de Gabinete a gente destravou algumas coisas relacionadas à questão tecnológica da própria prefeitura, e em janeiro, já no auge da epidemia de dengue, uma das maiores que o país já teve, já são quase 6 milhões aí de casos de dengue no país. Em Betina foi diferente, foi um período bem crítico para a saúde. O Vitório também me convidou para assumir a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde eu fiquei 2 meses e meio, entre janeiro e abril, início de abril. No dia 4/4 eu me descompatibilizei, e à frente da Secretaria de Saúde a gente conseguiu realizar muito em pouco tempo. Nós startamos o processo seletivo de contratação para mais de 400 auxiliares de enfermagem, enfermeiros. Também startamos o processo do concurso público, que estava há mais de 2 anos sem concurso público. Serão 1.341 vagas para a saúde. Isso acaba correspondendo a uma expectativa grande do funcionalismo, pois já tinha muito tempo que não tinha concurso público, e as vagas que precisavam ser preenchidas já tinha muito tempo sem condições, já estava defasados, seja nas UBS, seja nas UPAs, seja nos hospitais da cidade. Então acreditamos que com essas duas ações, seja com o PSS, seja com o próprio concurso público, a gente vai colocar cerca de 2.000 servidores à disposição da população, e isso melhorar um dos grandes gargalos que nós temos hoje na cidade, que é a questão da saúde. Olhando de maneira geral, como o orçamento da Prefeitura de Betim veio crescendo durante as gestões de Vitório Medioli, tem um ponto muito importante também do pagamento de dívidas, que está dentro desse escopo de melhora da arrecadação e muito mais. Hoje, olhando para o orçamento de 2024, Heron, o que se tem é uma cidade que está com que capacidade de caixa para resolver esse tipo de problema e a manutenção desses que você citou? Por exemplo, a necessidade de mais concursos, da capacidade de aumentar o número de servidores. Hoje é uma prefeitura mais resiliente em comparação ao que foi em outros anos? Guilherme, quando o Vitória assume a prefeitura no ano de 2017, Betim tinha uma dívida de 2 bilhões de reais. Foi preciso uma gestão muito austera para poder conseguir equilibrar as contas. Chegamos agora ao final de 2024, equilibrados, não confortáveis, equilibrados. Nós investimos cerca de 800 milhões na saúde. É um investimento muito alto para a cidade, porque nós somos referências na saúde do Médio Parupeba, atendemos 13 municípios diretamente e outros 20, 30 de forma indireta, porque chegam as ambulâncias, de outras cidades, e como o SUS é um sistema de portas abertas, Betim tem essa necessidade de atender. Então, só com a saúde são 800 milhões. Com a educação, nós estamos na casa de 680 milhões de investimento. Temos aí cerca de 70 mil alunos. Só com o funcionalismo público, apesar do prefeito ter feito uma gestão equilibrada e a gente estar completamente dentro das margens de segurança da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente ainda alcança cerca de 800 milhões. Então, o orçamento é muito ajustado. Não há muitos recursos, especialmente para
investimentos. É preciso ter a iniciativa que o Vitório teve nos seus 2 primeiros mandatos, que é fazer as parcerias público-privadas e a partir delas conseguir fazer investimentos importantes na cidade, como avenidas importantes, avenidas que ligam uma região a outra. A PAC foi toda ela construída pela prefeitura. Estamos numa fase em Betim que eu chamo de terceiro ciclo de desenvolvimento da cidade. Em 1968 chega em Betim a Regap. Entre os anos de 74 e 76 chega Betim a Fiat, hoje Stellantis, e entre os anos de 2025 e 2026 seguramente a gente vai estar inaugurando lá o aeroporto da cidade. Esse aeroporto, para mim, representa o terceiro ciclo de desenvolvimento da cidade, porque tira um pouco da dependência da cidade com relação ao setor industrial e começa a atuar principalmente na parte de logística. Isso representa um novo ciclo de desenvolvimento, uma nova fase em que possa gerar emprego, gerar riqueza e gerar tecnologia acima de tudo. Mas essa postura do Vitório de ter feito uma gestão austera, muitas vezes evitando o concurso público, segurando muitas vezes a questão do funcionalismo público, na questão de outros benefícios que o funcionalismo precisa, mas que nesse período nós tivemos que segurar, foi o que fez o Vitório chegar agora no seu 8º ano com uma prefeitura equilibrada. Eu digo equilibrado, não é confortável o orçamento da cidade, mas em vista do ano de 2017, que a gente tinha uma dívida de quase 2 bilhões de reais, é um grande ganho para o município. A gente costuma falar aqui, Heron, que a política tem 3 pilares, principalmente nos municípios: a saúde, a educação e a segurança pública. E Betim inaugurou recentemente o Centro Integrado de Operações, o COP, na cidade de Betim, e uma segurança pública que já avançou muito no município na gestão Vitório Medioli. É um marco também da gestão Vitório e já há planejamento para que continue crescendo do ponto de vista da segurança pública? Eu lembro que cobrindo a cidade, com o meu trabalho de jornalista, trabalho de repórter, nós chegamos a alguns anos que nós tínhamos 230 homicídios na cidade, em alguns momentos cerca de 30 homicídios por mês. Não é que a violência acabou, a violência se modificou. Nós temos hoje o feminicídio alto, até pela tipificação. Antigamente o feminicídio não era tipificado, então é um crime que aumentou muito na cidade, muito em função da tipificação, mas também porque a denúncia e a visibilidade se tornou maior. Mas em termos de homicídio, por exemplo, o número de homicídios caiu bruscamente, o número de assalto caiu bruscamente, a criminalidade violenta, que a gente chama, também caiu bruscamente, mas ainda está longe de ser uma situação confortável. A Guarda Municipal, e isso tem alguns motivos, Desde 2017, Betim vem investindo muito nas questões estruturantes. Grande parte da diminuição dessa violência tem a ver com investimento na educação básica, sobretudo nas escolas de tempo integral, tem a ver com a iluminação, que a cidade foi toda recebeu a iluminação de LED em toda a sua extensão. É uma das poucas cidades do estado que tem quase 100% de iluminação de LED em todos em seus bairros, nos seus 220 bairros. Nós temos o investimento na guarda, que foi grande. A guarda passou a ser armada, passou a ser treinada, tivemos novas viaturas, tivemos novos fardamentos e a perspectiva futura, além do centro de monitoramento que foi inaugurado recentemente, a cidade ela está toda hoje monitorada por câmeras. Nós temos um grande desafio de construir aí a sede da Guarda Municipal, que vai também unificar outras unidades de segurança pública, seja com a Defesa Civil, seja também com as unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil, que também são, em grande parte, bancadas pela Prefeitura. No próximo mês nós vamos estar inaugurando o 33º Batalhão, a nova sede do 33º Batalhão, que foi toda ela cedida pela Prefeitura de Betim. Lógico que o Estado tem lá o custo com o efetivo, o custo com a corporação, porém, se não fosse a Prefeitura de Betim, a Polícia Militar em Betim, a Polícia Civil em Betim, o Ministério Público em Betim, a Justiça em Betim, estariam em situações não tão confortáveis como a gente pode falar que está hoje.
Nós estamos às vésperas, Heron, de ter o Congresso da Associação Mineira de Municípios e que tem uma temática muito importante, que é como fechar a conta dos municípios nesses últimos anos. A gente tem visto problemas na arrecadação do ICMS, alguns custos que são empurrados para os municípios, como o piso da enfermagem, sem fazer juízo de valor aqui sobre a legitimidade, sobre o merecimento desses profissionais, mas a gente tem visto uma pressão orçamentária sobre os municípios e ainda um diálogo muito incipiente entre o governo do estado e o governo federal para encontrar soluções. Você tem alguma ideia de como isso deve caminhar? A relação que a Prefeitura de Betim terá com os governos é de encontrar caminhos por onde? É via parcerias público-privadas em que possam contar com esses governos? Você tem alguma ideia por onde que Betim pode andar? A curto prazo, Guilherme, eu acho muito pouco provável que nós vamos ter alguma mudança, alguma reforma federativa, alguma coisa nesse sentido. Eu acho isso utópico demais a curto prazo. O que eu acho que os municípios têm que fazer é o que o Vitório fez nesses 7 anos e meio. Ele trabalhou a parte de investimento, a parte de estruturação da cidade através do público-privado. Se não fosse o público-privado, se não fosse o investimento que as empresas privadas fizeram através de termos de ajustamento municipal, que é uma ferramenta eficiente, só não pode ser vulgarizada, mas é uma ferramenta muito eficiente, o município não conseguiria fazer os investimentos que foram feitos ao longo desses 7 anos e meio. Quem conheceu Betim há 8 anos não a reconhece nesse período agora. Lógico que é uma cidade complexa, é uma cidade que tem 80% formada por vilas, formada por aglomerados, mas que teve um avanço muito grande, seja do ponto de vista da estruturação da cidade, seja do ponto de vista de compreender o orçamento e de ter responsabilidade com o dinheiro público. Sobre esse pacto federativo que tanto se fala, eu não tenho menor expectativa que isso ocorra em um tempo curto. É preciso que Estado, que União tenha muita sensibilidade e abra mão de muito dinheiro que entra nos cofres federais, estaduais, para que os municípios ganhem ou melhore a sua participação nisso aí. E, sinceramente, a curto prazo isso não é uma coisa que vai acontecer, vai depender muito da criatividade dos prefeitos e da responsabilidade fiscal, sobretudo. Então, é uma situação que eu vejo que vai precisar muito mais de criatividade do que do pires na mão, que esse pires na mão já acontece há muitos anos e por poucas vezes ele foi eficiente. Heron, vamos falar um pouquinho sobre o partido. Betim, assim como grande parte do país, historicamente tinha e tem na sua história uma disputa entre PSDB e PT, né? Durante muitos anos. Sim. Eram os únicos partidos, parece, na cidade, ainda que outros nomes surgissem por ali. E aí o atual prefeito Vitório Medioli chega com o PSDB, consegue a sua eleição e agora você se filia à União Brasil e vai disputar a prefeitura pela União Brasil. O que representa essa disputa pela União Brasil? É uma tentativa de sair desse campo mais à extrema direita, à extrema esquerda, e como que chegou-se, né, essa determinação aí desse nome sendo pelo Partido União? Thalita, acho que uma eleição municipal ela tem que ficar apartada dessa questão de polarização, mesmo porque você precisa do governo do estado que tem o Novo comandando e você precisa do governo federal que tem o PT comandando. Betim é uma cidade que foi muito polarizada, sobretudo no final dos anos 80, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, durante todo o período de ano 2000, que aí sim tinha polarização PSDB, PT. O Carlalho venceu 3 eleições pelo PSDB e o PT venceu 3 eleições, 2 com a Maria do Carmo e 1 com o Jesus Lima. Então, esse histórico na cidade sempre foi marcado por essa dualidade. Ora, o PT administrando com a Maria do Carmo 2 vezes com o Jesus Lima, ora com o Carlalho por 3 mandatos. O Vitório entrou no ano de 2016 pelo antigo PHS, o número 31. Quebrou um pouco, porque conseguiu formar em torno de si uma ampla coalizão. Colocou o PSL, que é de hoje, né, que veio se fundir, veio transformar em outros partidos, veio inclusive reforçar o PL, que era um campo mais de direita, a direita não estava tão identificada naquele período, mas era um partido de direita, e também trouxe o PCdoB, que é um partido de esquerda. Então o Vitório, no ano de 2016, ele quebra um pouco essa polarização e consegue pensar a cidade acima de esquerda e de direita. Ele troca de partido no seu primeiro mandato, mesmo porque o PHS também sofre algumas transformações, se candidata pelo PSD e consegue a reeleição. Então logo ele assume no ano de 21, ele também sai do PSD e fica sem partido. A decisão de filiar a União não é simplesmente por essa dualidade,
por ser um partido de centro-direita. Não é só por isso. É por um partido que tem pessoas muito boas aqui. O convite partiu do presidente Marcelo Freitas, partiu também do Bilac Pinto, que é uma pessoa ótima, uma pessoa que tem uma capacidade de articulação muito grande, foi secretário de Estado, sobretudo do governo Zema, faz muita falta no governo Zema, e também tem um conjunto de pessoas, um conjunto de prefeitos, sobretudo no sul de Minas, que nos dá essa tranquilidade, nos dá essa retaguarda. No campo federal, União, ele tem ministérios no governo federal, e no campo estadual ele tem secretarias aqui no governo Zema. Então, acho que é uma decisão acertada, porque a gente consegue, através da União, ter um partido forte, um partido fortalecido, sobretudo porque nas eleições agora, se você não tem um partido forte, você sai prejudicado, e a União nos garante uma possibilidade e uma competitividade muito grande. Então esse foi o motivo pela escolha da União, e por ter sido um partido também que hoje representa um campo que evita os extremos. Tem esse sentido, mas tem muito mais do que isso, que é o próprio conjunto de políticos que a União hoje tem em Minas Gerais. As discussões no município, Heron, são capazes, e na sua avaliação serão capazes de distanciar essa dualidade Lula-Bolsonaro, porque vez por outra, quando a gente discute um determinado assunto, alguém quer dizer, não, mas isso aqui é obra de Lula, não, isso aqui é obra de Bolsonaro, quando a realidade do município implica em resolver problemas do centro de saúde, implica em resolver problemas de obras Sim. do dia a dia que não contam necessariamente com a participação nem de Lula e nem de Bolsonaro. O senhor crê que essa contaminação do debate poderá estar mesmo na eleição de 2024? Certamente terá, porque hoje os hábitos, os costumes, as políticas de costumes, elas interferem muito na questão da escolha de um candidato. Por mais que você tenha ideias de direita ou ideias de esquerda, não necessariamente você precisa adotar o radicalismo. Mas acho que vai interferir de certa forma, mas o nosso campo é um campo que conseguiu agregar bem e pacificar essa polarização. Nós temos hoje conversas com 19 partidos, montamos 11 partidos que vai de diferentes aspectos da política. Nós temos o PSB e o PDT junto com a gente, nós temos o PL, nós temos a União, nós temos o PP, nós temos o Republicano, nós temos o DC, que são partidos do campo mais conservador, também do nosso lado, e eu acho que em Betim a gente vai conseguir superar esse debate, que na verdade é um debate inócuo, que não leva muito, sobretudo numa política municipal, Você pode ter suas ideias, você pode ter as suas convicções, mas isso faz mais diferença no campo do parlamento do que num poder executivo, sobretudo no poder executivo municipal, que precisa de A e de B, precisa do governo do estado com o novo, precisa do governo federal com o PT. Qual que é o principal desafio hoje da cidade, Heron? Você que esteve aí atuando nos bastidores, você que já fez parte de um outro governo enquanto secretário de comunicação, que passou um tempo na Secretaria de Gabinete e de Saúde, que faz parte desse grupo hoje que atua na Prefeitura de Betim. Uma avaliação interna, o que tem de maior desafio hoje a cidade de Betim? Sem dúvida alguma, Thalita, é a saúde. A saúde avançou bastante com o prefeito Vitório Medioli. Hoje nós temos 38 UBS, vamos chegar a 41 UBS com 3 inaugurações até o mês de agosto. Nós temos 4 UPAs, nós temos o Hospital Regional, que é um hospital referência em todo o Mel de Paropeba, nós temos um centro materno-infantil, nós temos 7 centros de referência à saúde mental. Nós investimos mais de 800 milhões de reais na questão da saúde, porém, é ainda o grande desafio. É um desafio que a gente precisa, sobretudo, trabalhar a educação do usuário da saúde, que precisa entender como que funciona isso, a porta de entrada sendo a UBS e não sendo a UPA. Nós temos grandes dificuldades no sentido de acolher toda a população do Médio Paropeba, que já ultrapassa 1 milhão de habitantes. Nós temos poucos recursos que vêm do governo federal, não poucos, mas recursos insuficientes pela demanda que nós temos. Nós temos hoje uma situação que precisamos investir bastante, já temos o dinheiro e o processo licitatório pronto, que é a construção do novo CTI do Hospital Regional. Lá no Hospital Regional nós vamos ganhar 4 unidades especializadas, seja ela na questão da hemodiálise, que é uma grande demanda da cidade. Hoje nós atendemos cerca de 440 pessoas com problemas renais,
que antigamente vinha aqui para a cidade, mas a nossa demanda está em torno de 600. Nós precisamos ampliar esse centro de hemodiálise, nós precisamos de ampliar a questão oftalmológica, fazer mutirões, sobretudo de catarata, nós precisamos ampliar o sistema o nosso atendimento de oncologia e precisamos ampliar a questão da ortopedia, porque a questão dos politraumatizados, ele sobrecarrega muito o hospital. Nós somos cortados por 3 rodovias importantes, 050, a 262, a 381, além de ter uma malha viária muito grande, e isso ocorre muitos acidentes, causa muito problemas para o pronto-socorro da cidade. E isso acaba sobrecarregando o sistema, ocupando os leitos que eram para urgência, porque um politraumatizado, um tratamento, um usuário que faça tratamento oncológico, ele fica muito tempo no hospital, e isso ocupa por muito tempo os leitos. E esses leitos, eles estão sobrecarregados, eles não têm, precisam de mais leitos para atender essa emergência, e nesse novo centro que vai ser construído já a partir do segundo semestre, do lado direito ali do Hospital Regional, para quem é de Betim, do lado direito do Hospital Regional, ele vai desafogar essa quantidade, essa necessidade que nós temos por leitos e diminuir a questão das filas. A questão da pediatria também é um desafio, porque as nossas estruturas, elas precisam ser modernizadas, sobretudo a UPA Teresópolis, que já vai começar a ser feita essa obra, e a UPA Guanabara. Um outro desafio nosso são situações que o município está enfrentando, e os municípios de uma maneira geral estão enfrentando, e é uma coisa nova para os municípios, sobretudo o TEA, né? O transtorno do espectro autista, que aumentou muito o diagnóstico em toda a cidade, e esse, assim como a questão da política do idoso, são desafios novos para o município. Então, basicamente, nós temos como o nosso grande gargalo a saúde, mas nós temos também dificuldades na questão da assistência social e do tratamento desses novos desafios, sobretudo o TEA e a política do idoso. Nós estamos conversando com Heron Guimarães, pré-candidato à Prefeitura de Betim, do União Brasil. No Café com Política, hora do bate-pronto. Aquela hora, Heron Guimarães, de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Combinados? Combinado. Adorava ver isso com os outros. Vamos ver. Essa é sempre mais divertida assim. O terceiro ciclo de investimentos pensado para Betim terá mais investimentos nas áreas sociais ou em outras áreas do município? Social, sem dúvida. O seu principal adversário nessa disputa hoje é a Prefeitura de Betim? Ainda não sei. Provavelmente vai ser da federação. A federação composta pelo PV e pelo PT, já que o PCdoB, digamos que teoricamente está conosco, vai decidir ainda. Tem 2 candidatos lá, o ex-prefeito Jesus Lima, todo mundo lembra do Jesus Lima, sobretudo na questão da política habitacional, e o ex-vice-prefeito do Vitório, o médico Vinícius, que está aí pleiteando, está aí disputando, trombei com ele ontem numa caminhada, então provavelmente os 2 vão disputar a vaga da federação e provavelmente a federação será nosso concorrente. Junto com o legado mencionado do prefeito Vitório Medioli, qual é a marca que Heron Guimarães espera apresentar para o eleitor de Betim? Eu acho que é enfrentar os novos desafios das cidades nos dias de hoje. Nós temos os fenômenos climáticos, precisamos investir muito na questão da regularização fundiária, no controle dos desastres, na infraestrutura e nas novas políticas, sobretudo na política voltada para o idoso e na política voltada para o TEA, do transtorno do espectro autista. O que Heron Guimarães quer até outubro? Se tornar mais conhecido, como é conhecido nos bastidores da política, reafirmar esse legado de Vitório Medioli? O que o Heron precisa para ser o prefeito de Betim? Nós precisamos de muita coisa. Primeiro, de nos tornar conhecido. Esse é um trabalho que começa agora. Hoje é meu último dia na prefeitura. Já tinha me descompatibilizado da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Gabinete, e hoje eu me descompatibilizo completamente da prefeitura e vou me dedicar de corpo a uma pré-campanha. Devemos fazer o lançamento da pré-campanha na última semana de junho, e a partir daí, a partir de 16 de agosto, o trabalho é solo de sapato, é saliva e todas as estratégias que possam me colocar como um potencial prefeito da cidade. Pré-candidato à Prefeitura de Betim, Heron Guimarães, muito obrigado por estar conosco aqui no Café com Política. Já a gente vai para uns outros 3 bate-pontos, beleza? Tá bom, tô ótimo, preparado. Volte sempre, viu, Heron? Obrigada pela entrevista.